Oi, gente. O que eu quero falar é sobre as ilusões que nós criamos. Porque, assim, quase todas as pessoas que chegam nos meus atendimentos, principalmente no tarô, eu vejo um ponto, uma questão em comum. São as pessoas que criam, são as ilusões que nós criamos, né? As pessoas criam, mas quem não cria, né? Então eu vou falar nós. Que nós criamos para nossas vidas. E o quanto essas ilusões nos atrapalham de viver. É muito contraditório. Porque ao mesmo tempo que a gente acredita que está criando a nossa vida, a gente está deixando de viver outras coisas que a gente poderia viver, que poderiam chegar pra gente e que a gente poderia fluir melhor com elas na vida, e a gente agarra naquilo que a gente acredita, naquela ilusão que a gente criou. E eu vejo muitas pessoas nisso, né? Chegam e falam: Renata, eu não sei o que eu faço, como é que eu faço, eu não tenho mais solução para minha vida, eu quero morrer, porque chega querendo morrer também. E é muito sério isso. E na hora que a gente abre a leitura, não sei mais o que eu faço, eu tô desesperada, eu já fiz de tudo que eu podia, eu já tentei tudo que eu podia. E na hora que eu abro a leitura, a pessoa simplesmente tá agarrada numa coisa que ela acreditou que ela tinha que ter, ou que ela tinha que fazer, ou uma, né, máscara pode ser no sentido positivo ou negativo, né? Que ela acreditou que ela tinha que ser aquele tipo de pessoa e fazer aquelas coisas, e na verdade a vida tá trazendo outro movimento para ela. E a gente, eu já falei para vocês várias vezes, a gente tá numa era de ser, gente, a gente não tá mais na era do fazer. Então não adianta fazer plano, não adianta controlar a vida toda certinha e querer que tudo saia de acordo com o seu plano. A vida é maleável, ela é fluida, né? E tá mais do que na hora da gente aprender a fluir. Então, sobre isso o nosso papo hoje, né? Sobre essas ilusões que nós criamos em quase todos os momentos das nossas vidas para nós mesmos, né? Sobre aqueles objetivos que a gente cria para justificar a nossa existência e a nossa corrida pela vida, porque a gente é desesperado na vida, né? A gente não dá um tempinho para a vida mostrar pra gente. A gente acha que sabe como é que a vida é e o que ela tem que ser e o que a gente tem que fazer, e sai fazendo coisa atrás de coisa, não se dá um tempo para pensar, né? Faz confusão, porque quer decidir, mas não sabe nem se tá certo ou se tá errado. Só quer decidir para ter o controle nas mãos. Isso é muito sério, né? É uma questão de controle. E às vezes a gente cria essas ilusões, esses planos de vida, né? Vamos chamar assim, plano de vida, para nós, desde que a gente é criança, porque a criança, ela se apega àquilo aonde ela vê que ela é valorizada e amada, né? Mas o adulto não. O adulto, ele precisa se desfazer dessa ilusão da criança. E aí a gente vê aí na internet, né, um monte de gente falando: sua criança tá feliz com o adulto que você se tornou. Gente, se vocês querem se sentirem frustrados na vida de vocês, vocês acreditam nisso? Porque assim, é óbvio que a adulta que eu sou hoje não quer ser o que a minha criança era. Porque, por exemplo, no meu caso, Renata, minha criança queria ser mendiga. Quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu era criança, eu falava que era mendiga. E graças a Deus, a Renata adulta não quer ser uma mendiga. Mas a Renata adulta já quis ser muitas coisas e acreditava que seria muitas coisas, que depois a vida mostrou que não. E muitas dessas coisas foi difícil perceber que eu tava vivendo nessa máscara, né? Opa, peraí, não. Gente, mas já tô com a idade que eu tô e ainda tô achando que eu vou ser isso um dia na vida. Mas o que a vida tá me mostrando agora? A minha vida tá me mostrando uma coisa completamente diferente que eu nunca imaginei ser. Então talvez seja um bom caminho. Talvez esse caminho agrade o meu eu adulto. E eu não preciso mais agradar o meu eu criança. E
E é assim que a gente se desfaz das ilusões da vida. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu convido vocês a fazer uma reflexão a partir de hoje sobre essas estruturas que vocês criaram para a vida de vocês, na imaginação daquela criança que você foi um dia que você não é mais. Esse é o primeiro ponto. É ver o que a vida te trouxe, que a criança não sabia que ia ter na vida dela, e por isso ela fez outros planos. Né? A gente desgarrar desses planos. A gente desgarrado tem que ser. Né? Eu tenho que ser grande, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não, gente, não tem que ser. Quem tem que ser é o ego, né? Quem tem que ser é a criança que veste a máscara para ser amada. A gente já passou dessa fase há muitos anos. Ou deveríamos ter passado. E aí a gente encontra outro tipo de ilusão também. Então são duas ilusões que a gente tem na vida. São aquelas que a gente cria quando se é criança ou mesmo depois de adulto, para trazer um objetivo para nossa vida, e a gente agarra nesse objetivo, e a gente cisma o resto da vida que a gente precisa chegar nesse objetivo, e a gente se frustra, e a gente fica triste, e a gente fica deprimido porque a gente acreditou que seria uma coisa que a gente não é. Mas talvez o que a gente seja, ou que a vida está nos ofertando, seja bom também. Talvez seja até melhor, né? Como eu tô contando pra vocês, que eu queria ser mendiga, imagina. Graças a Deus a vida não me trouxe isso. Então, e aí existe um outro tipo de ilusão que é a mais, não vou falar a pior, mas eu vou falar a mais perigosa. Que são as ilusões que a gente cria pra nós e pros outros nas nossas vidas. São aqueles caminhos que a gente imagina que a gente deve seguir, que é o ideal para nossa vida, e a gente envolve o outro. Então, eu gosto de uma pessoa, eu quero me relacionar com ela. E aí eu cismo que essa pessoa é o amor da minha vida, a minha alma gêmea, que eu preciso ter uma vida com essa pessoa. E essa pessoa precisa ficar comigo porque estamos predestinados. E a gente agarra nisso. A gente agarra nisso até com nossos amigos. Né? A gente imagina que a gente cria papéis determinados para as pessoas nas nossas vidas, né? E ultimamente eu tô pensando bastante nisso, sobre quais papéis eu determinei para as pessoas que eu convivo e quais os roteiros que eu quero que elas sigam. Porque assim, ninguém é obrigado, né, gente? Ninguém é obrigado a nada, nem a gente mesmo é obrigado a cumprir metas que a gente criou na nossa cabeça. Então, assim, é abrir mão desse controle, sabe? É abrir mão de ter que justificar a vida. É abrir mão de acreditar que algo tem que ser e que eu preciso lutar muito para aquilo. Gente, porque o que tem que ser é. O que eu mereço chega, se eu não tô merecendo, não chega, né? Então também não tem essa de, mas eu mereço. Não, se você tivesse merecendo, eu tinha chegado. Se não chegou ainda, é porque talvez ainda não seja o momento, ou você ainda não tenha conhecimento, merecimento, estrutura para manter aquilo na sua vida, ou talvez porque não é para ser. Mas a gente cisma, né? Quantas e quantas mulheres, principalmente as mulheres, eu atendo e elas juram de pé junto que tem que conseguir um trabalho, ou arrumar um trabalho daquele tipo, ou ficar com alguém, principalmente em relacionamento amoroso, né? A mulher, ela cisma. Então, gente, talvez não seja aquela pessoa, talvez se você andar mais um pouquinho, você encontra uma outra pessoa que tem muito mais a ver com você. Mas a gente cisma, né? Principalmente as mulheres cismam. E a gente acredita que aquele é a única solução, aquela ou aquele. É a única solução da nossa vida. E aí? E aí a gente joga um monte de oportunidade que pode ser muito boa fora. Porque a gente tá querendo controlar a vida, né? Tá querendo que a vida seja do jeito que a gente imaginou. Do jeito que pra gente seria o ideal, né? Mas a gente não sabe o que a vida reservou pra gente. O Deus, o universo, ou quem você acreditar.
E aí eu quero chamar a atenção porque esses desejos, essas ilusões e esses objetivos que a gente cria, na verdade é o nosso ego, né? Montando uma jornada pra gente chegar lá, montando um objetivo que talvez não seja, simplesmente que a gente precisa acreditar em algo, né? Porque a gente, como ser humano, a gente não sabe, né? Vamos ver o que dá. A gente quer ter todos os passos. E aí isso atrapalha a gente também nas questões do trabalho, porque eu vejo muitas pessoas na questão profissional agarrada nisso também. Acreditando que precisa chegar num lugar, precisa chegar num cargo, precisa chegar num patamar na vida, mas às vezes tá tão infeliz com aquilo, mas não é capaz de olhar para o lado, né? Porque eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser isso. O tem que chegar lá, gente, é muito cansativo, sabe? É muito cansativo, a entrega é mais leve. Porque quando você... Claro que a gente tem que ter objetivos e a gente tem que ter metas na vida. A gente tem que ter desejos e sonhos, né? Porque senão também a gente não vive. Quem vive sem esperança não vive, né? Vive deprimido, vive triste, vive frustrado. Mas a questão é ter os objetivos, mas saber a hora de... Chega, sabe? Saber a hora de parar de ir em busca deles. Saber a hora que esses objetivos têm que morrer. Mesmo quando eles não são cumpridos, talvez a vida esteja te falando que não dá, que não é isso, que talvez seja outra coisa. Então, às vezes, dá um passo para trás e pensar melhor. Ou seguir outro rumo, dar um passo para trás para seguir outro rumo. Pode ser uma direção melhor. A gente faz isso na nossa vida como pessoais. A gente faz isso na vida amorosa e a gente faz isso na vida profissional. E a gente não desagarra. Vou falar de novo, para ficar bem claro. É como se a gente precisasse de muletas. Essas ilusões são muletas, sabe? É como se a gente precisasse correr atrás de um ideal e só por ele a vida valesse a pena. E tem gente que chega a ficar doente, a ficar frustrado quando chega num determinado momento da vida e vê que não vai conseguir, né, aquilo que ela planejou a vida inteira. Em vez de falar, ok, mudo de ideia, talvez o mundo esteja aí e me mostre outras coisas melhores. Não. A pessoa entra em depressão, fica triste porque ela se sente frustrada. Então, o que eu quero falar também é que não é motivo para nos sentirmos frustrados, é apenas motivos para repensarmos e seguir novos rumos, porque talvez a vida, não é que a vida é injusta, que ela quer nos frustrar, a vida quer apenas que a gente talvez tenha outros rumos, porque a gente muda, a nossa vibração muda e aí nossos planos precisam mudar, precisam se adequar à nova vibração. E aí existe uma coisa mais grave ainda, quando nós nos sentimos falhos, né? Quando nós não conseguimos cumprir nossos objetivos em vez de abrir mão deles e a gente fica insistindo e não acontece nunca, é que a gente se sente falho, a gente se sente não merecedor e a gente se sente vítima. E aí a gente vira uma vítima da vida, a gente vira uma vítima da fúria divina, né? Deus não me ama. Eu sou a vítima de Deus, porque Deus não me deu o que eu tinha que receber, mas quem inventou, aí pode pensar, quem inventou que tinha que receber fomos nós mesmos. A gente inventa uma história para nossa vida, em vez da gente vir no mundo e falar assim, opa, e aí vida, o que você tem para mim? Seria o ideal, né? Mas a gente chega e fala assim, eu quero isso. E aí depois a gente culpa Deus, culpa a vida, culpa nossos guias, entidade, no que a gente acredita a gente culpa. Briga com Deus, né? Vira vítima da vida, frustrada, deprimida, porque a vida não... a gente não foi bom o suficiente para conseguir o que a gente quis, né? E as crianças que não são obedientes, elas não ganham presentes, né? Então a gente se sente a criança que não obedeceu ou que fez alguma coisa errada e por isso não vai ganhar um presente da vida. Mas não é, gente, questão de presente da vida, é questão que a vida tem outros rumos, outros objetivos pra gente, que a gente não parou pra olhar, que a gente cismou com um só, a gente se iludiu, infelizmente.
Vocês já pensaram nisso? É a paixão, né? É a paixão que nos cega, né? A gente cisma com o objetivo que a gente quer, que a gente ama e fica cego. E só serve aquilo também, né? Não serve nada mais. O resto tudo a gente joga fora. A gente quer uma pessoa e aí a pessoa tá toda errada na vida, a gente ainda quer. E aí vem uma pessoa legal e a gente não quer, porque a gente cismou que aquela pessoa é a pessoa ideal pra nossa vida. A gente cismou que um trabalho, às vezes que a gente tem que trabalhar 1000 anos, morar longe de todo mundo, ganhar rios de dinheiro, é o trabalho ideal. E aí a gente vai, fica sozinho, frustrado e cheio de dinheiro e sem amigos. Às vezes num país, num lugar que a gente não conhece, né? Então assim, gente, vamos nos questionar às vezes, né? Às vezes a gente precisa parar na vida, e esse mês tá um mês muito bom pra isso, porque a gente tá no Mercúrio retrógrado, acabou de sair de um eclipse. Parar pra pensar o que criamos pra nós mesmos e depois a gente culpar a vida por nossos enganos e nossas ilusões, né? Vamos pensar sobre qual deveria ser a nossa realidade e quais são nossas frustrações diante delas, né? Vamos pensar no que a gente acha que a vida nos deve, se não foi a gente mesmo que criou isso, né? Vamos pensar se a gente precisa mesmo daquela pessoa, daquele emprego ou daquelas amizades, né? Ou de cumprir aquele papel que a nossa família estabelece, porque a nossa família também, ela cria ilusões pra gente, né? E a gente, pra dar orgulho, fica a vida inteira tentando cumprir um papel que não é nosso, que alguém nos deu, que alguém nos impôs, né? Então é se libertar disso também. Então aonde nos colocamos ou aonde deixamos que o outro nos coloque, às vezes a família, às vezes um parceiro, às vezes nossos amigos nos impõem coisas, né? E a gente fica mesmo infeliz, a gente fica tentando cumprir tabela, né, tentando cumprir um papel que o outro estabeleceu, ou que o nosso ego estabeleceu, ou que nossas ilusões estabeleceram. Mesmo quando a gente está infeliz, a gente não abre mão, né? Então, aonde nos colocamos, aonde deixamos que o outro nos coloque, que apesar de estarmos infelizes, acreditamos que se aguentarmos mais um pouquinho, até o nosso limite, às vezes a gente vai além do limite, né? E aí vem as doenças, vem a depressão, vem a bipolaridade, vem a frustração, vem o choro e a mágoa com a vida. Porque a gente vai, né? A gente chega no nosso limite, não satisfeito, a gente ainda vai mais. A gente não para nunca, né? Então, o que a gente acredita que se aguentar mais um pouquinho e além do nosso limite, a gente vai vencer? Né? Ou que a gente acredita que é nosso castigo, porque às vezes a gente cria as histórias também e a gente fala assim, ai, é meu castigo de Deus, mas tá lá, né, cismado, tá se castigando, né, tá se chicotando, e aí? Né? Então a gente é repensar o apego que nós temos sobre as nossas próprias ilusões, né? E é ele que nos impede. E aí pensar como que ele nos impede de encontrar um caminho próspero. Talvez a gente possa abrir mão disso e recomeçar sem esse passado pesado, sem isso que pesa, sem isso que a gente tem que, né? Simplesmente a gente pode olhar para a vida e falar, e aí? O que você me oferece? E ver se é bom ou se é ruim, né? Então, recomeçar, se reencontrar, né? Perceber novos caminhos, compreender os caminhos que não dá, que não é pra gente. Porque aí sim a gente vai viver momentos melhores, a gente vai viver mais leve, a gente vai fluir melhor na vida, né? Então é isso, gente.